A paz do Senhor a todos vocês do YouTube, tudo bem com vocês? Mais uma vez aqui, sou eu, Renan Rocha. Como vocês viram, alguns prestaram atenção, eu mudei o nome do meu canal para Ministério Renan Rocha, porque tanto eu faço louvor quanto ministro, então agora nós vamos assumir com esse nome, Ministério Renan Rocha, espero que você goste. Nós vamos lá para os números. Nós temos hoje no meu canal 4.618 visualizações, que são acessos, e 139 inscritos. Então, mais uma vez, eu vou pedir para você, que eu já te considero um amigo, um irmão, que você se inscreva aí no quadradinho vermelho escrito inscrever-se, clica lá porque você me ajuda muito, ok? Debaixo do vídeo aí. Também deixa o seu gostei, porque isso também ajuda. E compartilhe os vídeos para que mais pessoas possam ver, beleza? Então vamos lá para a palavra de Deus, lá no livro de Gênesis, o capítulo 3 e o versículo 15, porque nós paramos no 14 da última vez. E diz assim a palavra de Deus: porém inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente. Este te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Irmão, basicamente nós estamos vendo aqui que essa é uma das primeiras profecias messiânicas que há na Bíblia, que revela teoricamente que a serpente ela foi assim, dos animais ela foi o animal mais amaldiçoado que Deus deixou, que simboliza o mal. E quando a palavra de Deus, ela diz aqui, porém inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente, aqui ela revela a palavra apocalíptica, que seria como se a serpente fosse Satanás e aqueles que o seguem, aqueles que o servem. E quando fala e o seu descendente, nós estamos vendo que Deus ele já começa a nos falar sobre Jesus Cristo, que ele esmagaria a cabeça da serpente, assim como diz, este te ferirás a cabeça e tu lhes ferirás o calcanhar. É por isso que a palavra de Deus nos revela que nós venceremos o mal pela glória e o poder de Deus. Porque muitas vezes nas nossas vidas nós somos perseguidos, nós somos afrontados, nós servimos para uns, não servimos para outros, e sempre o mal está ali cutucando, sempre o mal está ali incomodando. Então é por isso que fala, ferirás o calcanhar, que é no sentido de que o mal sempre estaria ali, aos pés, estaria sempre incomodando, querendo incomodar a nossa caminhada, sempre vai estar querendo nos tirar do caminho, sempre vai querer estar nos desviando do caminho, sempre querendo ferir os nossos pés, no sentido de ferir os nossos caminhos, de mudar a nossa direção. Mas a palavra de Deus diz que quando ele ferir o nosso calcanhar, nós feriremos a cabeça. Então Jesus ele virá no fim do tempo, quando vier o julgamento, ele dará assim, ele pisoteará a cabeça da serpente de uma vez por todas e vai resolver todo esse problema, todo esse caos, toda essa maldição. E também na nossa vida, em nome de Jesus, eu creio que nós vamos ter autoridade, nós vamos ter unção, para nós podermos pisar no mal, para que nós possamos pisar na cabeça da serpente, para que nós possamos ali ter a libertação das nossas vidas, das nossas mentes e do nosso coração, em nome de Jesus. E o versículo 16 diz assim: e a mulher disse, Deus estava dizendo à mulher o seguinte: multiplicarei sobremodo os sofrimentos da tua gravidez, em meio de dores darás à luz filhos, e teu desejo será para o teu marido, e ele te governará. Então, nós vamos destrinchar essa palavra vagarosamente. Deus, aqui dos três personagens que nós estamos vendo, que é a serpente, a mulher e o homem, Deus ele está amaldiçoando a serpente diretamente, está amaldiçoando a mulher e o homem
indiretamente. Porque para a mulher, ele diz que o sofrimento que ela teria, que as dores que ela teria, seria basicamente a dor do parto. Então, antigamente, as mulheres do Antigo Testamento viam grandes famílias como sinal de bênção, como sinal de prosperidade. Por quê? Uma mulher que sentia dor, sofrimento para ter um filho, se a família era grande, era porque Deus realmente abençoava aquela família tinha prazer de crescer e se multiplicar. A palavra de Deus também nos diz que ela teria o seu desejo para o seu marido e ele te governará. Nós não podemos levar aqui a coisa ao pé da letra, porque quando ele diz governará e quando ele diz desejo, são coisas que nós precisamos saber interpretar, que significa o seguinte: quando Deus diz que o teu desejo será para o teu marido, significa que a mulher ela teria um desejo de se sobrepor ao esposo, ao homem, pelo sentido de que Eva tinha levado a Adão a maçã, então ela teria conduzido Adão ao erro. Então a palavra de Deus diz que quando ele se refere ao desejo ao desejo da mulher dirigido para o homem, é que ela tentaria o dominar, tentaria se sobrepor a ele. Mas quando a palavra de Deus ele diz e ele te governará, não é no sentido de que o homem estaria acima, de que o homem mandaria, mas é no sentido de responsabilidade. Porque assim como Deus estava exatamente retratando o que havia acontecido entre Eva e entre Adão. Porque se Adão ele tivesse sido o ser com responsabilidade o suficiente para deter a vontade de Eva, isso não teria ocorrido. Então ele diz assim que normalmente a mulher ela teria o desejo de se sobrepor ao homem e não exatamente oferecer para ele o pior, mas às vezes de querer coordenar as coisas. Mas quando diz que o homem governaria, significa que entre todas as responsabilidades, ele teria a maior parte da responsabilidade. Ele seria o mais responsável pela casa, ou pelo relacionamento, ou pelas decisões que haveriam de se tomar. Que ele protegeria a mulher, que ele guiaria de certa forma, e que ele tomaria não a decisão final, mas a melhor decisão entre os dois. E aí continua dizendo no versículo 17: E a Adão disse: Visto que atendestes a voz a tua mulher e comestes da árvore que eu te ordenara, não comesses, maldita é a terra por tua causa, e em fadiga obterás dela o sustento durante os dias da tua vida. Já para Adão, ele dá uma sentença um pouco mais extensa do que para Eva e um pouco mais duradoura. Como nós podemos ver, o erro de Eva foi dar ouvido ao mal, ter ouvido a voz do inimigo. Mas o erro de Adão foi ter ouvido a voz de uma pessoa que estava sendo conduzida pelo mal. Nós temos que entender e saber diferenciar as pessoas que estão nas nossas casas, nas nossas igrejas, e o que nós estamos ouvindo delas e o que nós estamos repassando para outras pessoas. Porque nós temos que entender que nem tudo que é bom para mim vai ser bom para você, e nem tudo que é bom para você vai ser bom para mim. E nós temos que dar ouvido à voz de Deus, e quando não for possível, nós temos que saber interpretar ao máximo se a pessoa que está nos dando a opinião ou está tentando nos direcionar é uma pessoa que realmente tenha a voz de Deus e a presença de Deus sobre a vida dela. E a palavra de Deus, ela diz assim: Maldita é a terra por tua causa. Muitas vezes algo se torna maldito por algo que nós fazemos, ou por algo que nós falamos, ou por um pecado que nós insistimos em fazer. Então a terra ela se tornou maldita por causa de Adão, pelo erro que ele teve.
E também isso, não fugindo da palavra de Deus, a palavra de Deus diz que Deus ele colocou inimizade entre a serpente e a mulher. Então é por isso que muitas vezes nós não nos damos bem com alguém de primeira. Às vezes a pessoa, só do jeito dela olhar, do jeito dela se portar, nós muitas vezes não vamos com o jeito da pessoa. Não significa que nós precisamos ignorá-la ou ofendê-la, mas nós precisamos manter uma certa distância para que o Espírito Santo ele continue habitando sobre a minha vida e também abençoe a vida desse próximo, ajudando ele também, ajudando as nossas vidas em nome de Jesus, orando uns pelos outros. Porque não é porque eu sinto inimizade com alguém que eu vou precisar prejudicá-lo ou prejudicá-la. E diz a palavra de Deus, em fadigas obterás dela o sustento durante os dias da tua vida. Então o Senhor estava dizendo que o trabalho ele seria cansativo, que o trabalho ele traria desânimo. Isso explica o porquê nós estamos cansados de ir ao culto, ou quando nós chegamos ao trabalho, porque esse é um fardo que Deus deixou no dia da sentença em que ele sentenciou Adão e Eva. Então isso é normal, esse cansaço não significa que Deus ele não gosta de você, ou que Deus ele deixou de te amar porque você está desanimado ou porque você está cansado. Fato é que nós precisamos pedir a Deus que Ele nos dê força, nos dê sabedoria e nos dê ânimo, porque cansaço é algo natural, é algo normal do nosso corpo físico. Nós não podemos misturar as nossas sensações físicas com as nossas sensações espirituais, porque isso acarreta o pecado, isso afasta o Espírito Santo. Nós precisamos ter um domínio próprio e nos reencaixar, nos reiterar aos nossos princípios, para que nós não venhamos confundir o que é carne e o que é espírito. E quando nós confundirmos, que nós possamos orar, clamar ao Senhor, para que nós possamos voltar ao princípio das nossas éticas morais e espirituais. Ele diz assim, ela produzirá também cardos e abrolhos, e tu comerás a erva do campo. Então, o Senhor estava falando que tudo que o homem viesse a produzir, esse seria o sustento dele. Tudo que ele as mãos dele viesse a dar obras, a dar frutos, esse seria o sustento do Filho de Deus, dos filhos de Deus. Então, quando nós queremos algo, nós temos que nos esforçar. Eu quero mais espiritualmente, então eu tenho que orar mais, eu tenho que buscar mais, eu tenho que jejuar mais. Eu quero algo material, algo além. Então eu tenho que trabalhar mais, estudar mais, me esforçar mais, abrir a minha mente, para que Deus ele possa me conduzir para algo que seja melhor e mais abundante. Também diz assim, no suor do rosto comerás o teu pão, até que tornes a terra, pois dela fostes formado, porque tu és pó, e ao pó tornarás. Irmão, entenda que o Senhor estava dizendo que nós iríamos colher apenas o que nós plantamos, e o suor do nosso rosto seria o nosso pão. Então Deus ele está falando de esforço, independente de alguém que você esteja vendo, porque eu gostaria de frisar bem, mesmo que você não goste de alguém, mesmo que alguém te faça mal, você não pode guiar as suas atitudes e as suas decisões baseadas em uma pessoa só. Você tem que ser guiado pelo Espírito Santo de Deus, porque nós podemos até ter a vontade de parar, mas nós nunca podemos desistir, nós nunca podemos parar. E esse é o segredo de ser espiritual, de ser guiado por Deus. Nós não podemos simplesmente largar mão de tudo e fingir que nada acontece, fingir que nada aconteceu.
no final, se nós nos esforçarmos, vai dar certo. Uma hora Deus, Ele vai abençoar as nossas vidas. O nosso esforço, uma hora ele vai gerar resultado. Porque tem bênção que é mais fácil, ela vem mais rápido. Tem bênção que precisa de mais oração, então ela demora mais. Precisa de mais sacrifício, então ela demora mais. É a mesma coisa, se eu quero plantar feijão, ele vai ser um tempo. Se eu quero colher maçã, a semente vai ser outro tempo. Se eu quero colher melancia, vai ser outro tempo. Se eu quero colher uma jaca, vai ser outro tempo, porque o fruto é maior, o tempo de espera é maior, o cuidado é maior, e assim por diante. E ele diz assim, porque tu és pó, e ao pó voltará. Irmão, nós temos que entender que nós temos que respeitar o livre-arbítrio de cada um. Deus, Ele não nos criou juízes. Deus, Ele nos criou servos. Os servos, eles obedecem ao Mestre, que é o nosso Deus, e nós temos a recompensa que vem do Pai. Se tem algum outro servo que não está agradando ao Rei, ao Senhor, cabe ao Rei e ao Senhor falar alguma coisa desse servo. Nós temos que entender que cada um de nós temos um tempo, que nós falhamos, que nós acertamos, e que muitas vezes alguém pode nos conhecer antes da transformação, depois da transformação. Alguns podem nos conhecer no tempo de provação, no tempo de bênção. Então, eu vou servir para alguns e vou ser espelho para alguns, como eu não vou ser bênção para alguns e não vou ser também um espelho para algumas pessoas. Porque nós não somos perfeitos, nós somos pó, e ao pó nós voltaremos. Alguns têm mais, outros têm menos, mas diante de Deus, nós somos todos iguais. Diante de Deus, o que vale é o que há no coração, ao que há dentro de você, ao quanto é bom o seu espírito, o quão bom é o seu coração. Então isso é o que vale para Deus, que a recompensa maior é o que virá do céu em nome de Jesus. No versículo 20 diz assim: e deu o homem o nome de Eva, a sua mulher, por ser a mãe de todos os seres humanos. Então todos os seres humanos partiram de Adão e Eva, que foram o primeiro casal vindo sobre a face da terra. E Eva foi tida esse nome porque ela foi a mãe de todos os seres humanos. Então tudo partiu desse casal. Então, pelo menos não eu, né? Eu não sei, é a crença de todos, mas eu creio que eu vim do casal que Deus fez, que foi Adão e Eva. Eu não creio que eu vim de evolução de animais. E eu creio que Deus deixou isso bem cravado, que nós somos imagem e semelhança de Deus, e que Deus nos abençoou, e que Deus iluminou as nossas vidas. Nós somos seres viventes, nós somos seres humanos, e cada um no seu reino, cada um dividido. O que é humano, o que é animal, o que Deus fez, Ele criou com perfeição, amém? Porque evolução não é exatamente você trocar. Por exemplo, eu não posso evoluir para um dragão, para um carro. Eu posso evoluir para ser um ser humano melhor, me adaptar, mas não me transformar em outra coisa. A evolução, ela se trata de uma melhoria, não exatamente de uma transformação. Amém? E diz assim: fez o Senhor Deus vestimenta de peles para Adão e a sua mulher e os vestiu. E aqui termina a palavra de Deus. Irmão, Deus, em nome de Jesus, receba essa palavra aí na sua casa, porque eu vou receber aqui também. Depois que Deus ele viu que estava tudo errado, depois que Deus corrigiu Adão e Eva, o Senhor, Ele ajudou Adão e Eva. Ele deu peles para que eles pudessem se vestir.
Irmão, se tem uma coisa que é sábia, que é santa e que é iluminada, é quando eu consigo ajudar o meu próximo, eu consigo mostrar a ele o erro, eu consigo convencê-lo que aquilo está errado, porque nós temos que abrir os nossos olhos e, se possível, abrir os olhos do nosso próximo. Não é errado você falar, você tentar direcionar alguém. A forma de fazer isso que pode ser errada. Mas você conversar, você tentar, você ir lá e instruir a pessoa é muito bom. E muito melhor quando, além de instruir, além de falar a verdade, você poder fazer obras na vida dela. Você poder ajudar ela. Olha como Deus é santo e como Deus é generoso e bondoso. Ele olha para mim, pecador, olha para você, pecador, traz uma situação para nos ensinar que nós somos pó e ao pó nós voltaremos e que nós somos necessitados da presença e do poder dele. E logo após isso, ele ajuda o homem na sua fraqueza. Ele ajuda o homem naquilo que ele não conseguiu fazer sozinho. Quando Deus termina de falar tudo o que ele tinha que falar, dá a sentença, ele vai e ainda ajuda Adão e Eva. Ele faz peles para Adão e Eva. Eu creio, em nome de Jesus, que Deus, ele vai corrigir os meus caminhos e os seus caminhos. E depois de ter corrigido os nossos erros e as nossas falhas, ele vai entrar na minha vida, vai entrar na sua vida, vai entrar na minha família, na sua família, e vai nos auxiliar, vai nos ajudar, vai nos abençoar em nome de Jesus. Irmão, fique com essa palavra, que Deus te abençoe e até a próxima. E não se esqueça de se inscrever aí no canal e de deixar o seu gostei. Que Deus te abençoe em nome de Jesus.